Boa tarde, meus alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Informática Inicial. E nessa aula nós vamos aprender a mexer em algumas funcionalidades do Microsoft Word. Vamos iniciar nossa aula colocando em execução o programa Microsoft Word, clicando no botão Iniciar, no Iniciar conforme o professor está mostrando aqui no mouse, e procurando lá em W Software Word. E com isso nós temos aqui a tela inicial, a tela de bem-vindo do programa Microsoft Word. Aqui no meio, na parte principal, nós temos aqui três abas. A primeira aba, você lida com arquivos recentes, então ele mostra em ordem decrescente os arquivos que foram abertos, do último para o mais antigo. E aqui você pode até clicar aqui para mostrar em mais documentos, ele mostra uma lista relativamente considerável, mas se você quiser ver mais documentos abertos anteriormente, é só clicar aqui em mais documentos, aí ele se expande, E também nós temos aqui a opção de arquivos recentes. Nós temos aqui alguns arquivos que podem ser fixos, Então eu posso abrir aqui o Word, o Windows Explorer, e selecionar um arquivo qualquer e colocá-lo como fixado no meu Word, Para isso basta arrastar o arquivo desejado até a barra de tarefas e você vai fixar o arquivo desejado, Aí ele passa a aparecer na opção de arquivo fixo. E também temos aqui os arquivos compartilhados. Os arquivos que estão na nuvem, no OneDrive, no Google Drive, que foram compartilhados com você. O menu vertical, ele é composto por um item chamado de página inicial, que é o que a gente acabou de ver. A página inicial também te dá a opção de você criar um novo documento em branco. É só você clicar aqui. E também vários outros submenus, o novo, para você criar um documento novo. Aqui nós temos várias templates, vários modelos de documentos novos que você pode usar para você utilizar no seu Word, para você fazer uma arte bonita. E você pode também aqui clicar aqui para abrir um arquivo já existente. Tanto o arquivo pode estar numa lista, como o arquivo você pode pesquisar um arquivo qualquer que você não tenha aberto há muito tempo. Então, para isso, basta clicar aqui na opção Procurar. Em seguida, vai aparecer a caixa de diálogo do Word, e aí você seleciona a pasta que você quer. E, em seguida, você seleciona o arquivo que você quer e clica em Abrir, para abrir o documento que você deseja. Bom, feito isso, feito o arquivo aberto lá, o arquivo já está aberto, você pode salvar esse arquivo, para você salvar um arquivo que já está salvo, ou você pode salvar como, e aí você precisa, para salvar como, informar um nome e a localização que você vai salvar esse arquivo no computador. Então, para isso, eu cliquei aqui na opção Salvar como, para encontrar a pasta eu cliquei em Procurar, e aí eu vim aqui, escolhi aonde eu quero, a pasta que eu quero. Eu estou usando aqui no meu caso uma pasta qualquer, chamei de apagar, e aí eu salvei esse documento como aula 1 e cliquei no botão salvar. Então eu posso salvar um arquivo que já está salvo, atualizar o arquivo salvo, ou eu posso salvar como, e aí salvar como eu estou escolhendo um nome para esse arquivo. O próximo elemento que eu quero chamar a atenção de vocês é a caixa de impressão, caixa para você imprimir o arquivo na impressora física, ou até mesmo em PDF, que é um outro formato de arquivo. Você vai clicar aqui na opção Imprimir, selecionar a impressora que você quer imprimir, imprimindo do Word para uma versão em PDF, e clico no botão Imprimir. E aí ele vai perguntar onde eu quero salvar esse arquivo. Salvo aqui na minha pasta apagar, vou chamar de aula 1.
e clico em salvar, né? E aí, se você observar lá onde você colocou, na pasta que você colocou desejada, aqui a aula 1, salva em formato PDF. Eu posso também imprimir esse arquivo também numa impressora, tá? Numa impressora física, né? Para isso basta eu selecionar o arquivo desejado, a aba arquivo, imprimir, seleciono a impressora que eu quero imprimir, nesse caso ela não está disponível, né? E clico no botão imprimir. Aqui nós temos algumas orientações, algumas configurações de impressora que eu posso configurar a página da impressora, né, as margens, se ela vai ser impressa em formato retrato, em pé, ou em formato paisagem, deitado. Posso dizer qual o papel que eu estou usando, se é A4, se é um papel do tipo carta, se é um papel A5. E posso também colocar informações do layout da impressão, né? Cabeçalhos e rodapés, enfim, eu posso mexer com as configurações da página de impressão nesse item. Posso compartilhar esse arquivo com alguém, né? Para isso eu tenho que ter uma conta em nuvem, né? E nesse caso eu estou aqui compartilhando na minha conta do OneDrive. Aí eu tenho que escolher depois a pessoa que eu quero compartilhar, mas eu não vou fazer isso agora. E eu posso finalmente exportar esse arquivo e criar um arquivo PDF como a gente fez, mas usando o próprio Word, tá? Enfim, essas são as principais funcionalidades da aba Arquivo. Tudo bem? Vamos agora trabalhar com a propriedade da aba Página Inicial. Bom, agora vamos observar a segunda aba do Microsoft Word, que é a aba Página Inicial. Nessa aba Página Inicial, nós vamos ter várias opções de formatação de textos, bem como a manipulação, a cópia, a colagem de textos de um documento para o outro, né? Então, a gente vai, inicialmente, observar esse primeiro parágrafo aqui, que se chama área de transferência. Nessa parte, né, nós temos nós temos todos os meios disponíveis para colar e copiar textos, todo o texto ou parte do texto, para o mesmo documento ou para outros documentos. Ou seja, eu posso selecionar uma parte do texto, clicar aqui em copiar, clicar no final do meu documento e colocar colar, né? Com isso, ele copiou e colou esse texto que eu selecionei para uma outra parte do documento, tá? Isso se chama área de transferência. O Word copia esse texto selecionado para uma área da memória do computador e depois, quando você clica em colar, ele cola aquele determinado texto no documento ou em outro documento, se você quiser, tá? Bom, eu queria também chamar a atenção para esse outro grupo aqui, né, que mexe com a fonte do texto, né? O que é a fonte do texto? É a maneira como você escreve esse texto, né? Nesse caso aqui, eu tenho essa fonte chamada de Calibri, né, que é uma fonte do Word, e eu posso mudar. Existem vários tipos de fontes disponíveis no Word. Por exemplo, essa fonte aqui, deixa eu dar um zoom para você ver melhor, é um outro tipo de fonte chamado de Bradley. Você tem outra fonte também bastante usada, que é a Times New Roman. É uma outra fonte diferente dessa fonte aqui de baixo. Ou seja, você tem vários tipos de fonte que você pode usar no seu documento, no seu trabalho escolar, no seu documento de redação oficial, né, que você está usando. Uma outra coisa também é o tamanho da fonte, né? Se você quer dar ênfase num texto, perdão, você pode aumentar o tamanho da sua fonte e você pode diminuir o tamanho da sua fonte também, né? Então, você pode aumentar ou diminuir um título, alguma coisa que você queira chamar a atenção, tá bom? Alguma coisa que seja uma observação do seu texto, também pode ter uma fonte menor. Seguindo, vou colocar aqui no tamanho 12. Um outro efeito que eu posso fazer na fonte é mudá-lo para negrito, tá? E aplicar um efeito chamado de itálico, que nada mais faz do que deixar o texto meio tremido, né? Meio enfasado. Ou sublinhar o texto, né? Existem várias maneiras de eu sublinhar. Eu posso colocar dois traços embaixo, posso colocar
uma linha, né, tracejada, posso colocar uma linha ondulada, enfim, eu posso sublinhar de várias maneiras usando o Microsoft Word. Uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, nessa parte de fonte, né? Por exemplo, eu vou escrever aqui o símbolo da água, H2O, e eu queria que o 2 ficasse um pouco abaixo, né? Em subscrito, né? Então eu clico aqui, né? E o 2 fica embaixo, como se fosse uma fórmula, né? Eu posso também colocar o quadrado, para isso basta selecionar o 2 aqui e clicar aqui em cima, ele vai ficar ao quadrado, tá bom? Então esse é o sobrescrito, tá certo? Seguindo aqui nossa parte de formatação de fonte, eu vou selecionar esse texto e vou colocar aqui um texto diferente, né? Vou colocar aqui um texto sombreado, um texto mais enfasado com uma sombra atrás, posso colocar um texto com preenchimento, posso colocar o texto todo em cinza claro. Enfim, eu posso fazer formatações com a minha fonte de tal forma a deixá-los com efeitos especiais no meu documento, tá certo? Para chamar e dar ênfase na minha fonte. Essa segunda opção aqui, né, esse pincel tem como função usar marcar, né, o texto que está embaixo do documento. É como se eu estivesse usando aquelas canetas que sublinham, né, e eu posso ainda escolher a cor. Eu posso deixá-la de verde, de azul, de rosa. Enfim, eu posso sublinhar parte do texto que são interessantes, né, parte do texto que tem ali mais ênfase e colocar um sublinhado atrás, tá? Bom, para terminar a nossa aula de hoje, eu posso mudar a cor da fonte, né? Então, eu posso colocar a fonte de azul, é só clicar nessa aba do lado, tá? E aqui eu vou escolhendo a cor da fonte que eu desejo. Bom, na próxima aula a gente vai terminar essa aba da página inicial, falando do parágrafo, falando de outras coisas, dos estilos existentes, localizar e substituir no mesmo documento, e vamos também aprender mais sobre a aba inserir. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o professor no Google Classroom ou em sala de aula. E até a próxima aula. Muito obrigado.